Olá pessoal, paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. O programa de hoje vai ser diferente. Quem nos acompanha no Instagram da Deb Riacho Fundo, inclusive se você ainda não acompanha, segue lá, hein? Então, quem nos acompanha viu que essa semana nós lançamos uma caixinha de perguntas e dúvidas sobre o tema Vida Cristã versus Vida Profissional. E as perguntas que foram feitas no Instagram vão ser respondidas no programa de hoje. Só que de forma diferente, porque hoje nós não teremos entrevistado. Hoje, eu mesma estarei respondendo as perguntas para vocês, porque ao responder as perguntas, eu também vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho e da minha trajetória profissional. Para quem ainda não sabe, eu sou formada em Direito e tenho especialização em Direito Civil e Processual Civil. E também, pela graça e misericórdia do Senhor, sou servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT. Agora, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2021, fez 6 anos que eu estou lá no tribunal. Graças a Deus por isso. Mas, para chegar até onde eu estou, teve toda uma trajetória, uma história de milagres, de superação e de muita luta. Porque a vida do crente é assim, gente, é cansativa. Mas estamos aqui. Então, hoje vai ser assim, eu vou responder as perguntas que foram feitas e vou contar um pouco do testemunho para vocês. Então, para começar, eu vou colocar aqui 3 perguntas que foram feitas, porque respondendo elas eu vou conseguir contar para vocês um pouquinho de como começou a minha trajetória e do porquê ter cursado a faculdade de Direito. As perguntas são: qual foi o momento que você sentiu a confirmação de Deus pela sua escolha na vida profissional? Como saber do propósito de Deus para minha vida profissional? E, terceira pergunta, como orar em relação à minha vida profissional? Tenho medo do meu sonho não ser o sonho de Deus. Bom, eu acho que todo mundo já chegou nesse dilema de pensar: meu Deus, o que eu vou ser da minha vida? O que eu vou fazer? Principalmente quando a gente está ali terminando a escola ou em outro momento da vida, quando a gente decide cursar algum ensino superior, a gente fica pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Já que tem tantas opções. Isso também aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu estava terminando meu ensino médio, naquela dúvida, fazendo aquelas várias coisas que tinha de psicologia, né, para você ver vocação profissional, enfim, eu fiz isso, só que eu não sabia realmente o que eu queria fazer. Tanto que eu fiz vários vestibulares, para faculdades de cursos totalmente aleatórios, relações internacionais, gestão de saúde, enfim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que aconteceu? Nesse último ano do meu ensino médio, eu comecei a fazer várias coisas, fazer cursinho para fazer vestibular, cursinhos gratuitos que a UNB ofereceu na época, enfim, várias coisas. Mas sabe aquele momento da sua vida que você faz muita coisa? Eu comecei a dar aula de reforço para poder ter um dinheirinho extra e também não deu certo, acabou que eu não consegui. Então, assim, você começa várias coisas na sua vida e de repente parece que nada vai para frente, parece que nada dá certo, tá tudo parado e nada dá certo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí o que eu fiz? Depois de muito relutar e falar: não, eu tenho que parar de ficar sofrendo e eu tenho que fazer o que eu aprendi. Que é o quê? A Bíblia nos fala que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, temos que confiar nele e o mais ele fará. Então, baseado nesse versículo, um dia eu cheguei em casa, chorei muito, falei: meu Deus, nada dá certo pra mim, o que é que eu vou ser da minha vida? Eu não tenho condições de pagar uma faculdade, eu não tenho condições de fazer o que eu quero fazer. Então, meu irmão falou assim: ó, você devia orar. Eu falei: realmente. Então eu ajoelhei, orei e falei: Senhor, eu vou entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que vai ser de mim, eu não tenho condições financeiras, meus pais não têm condições financeiras, mas eu vou entregar e confiar. E foi isso que aconteceu. Eu orei e entreguei. E a partir dali algumas coisas começaram a fluir. Eu fiz o Enem, me inscrevi no ProUni, que é um programa do governo que oferece bolsas integrais e parciais. E me inscrevi no PAS, enfim. E eu decidi que eu queria fazer concurso público desde essa época. Eu queria ter o concurso porque eu sabia que era algo que ia me dar uma estabilidade para a vida inteira. E aí eu terminei o ensino médio no dia, quando foi no outro dia, eu já estava dentro de um cursinho estudando para concurso, porque eu recebi em casa, na caixinha de correio, um panfleto de uma divulgação de um cursinho que eles estavam dando 2 semanas de aula gratuita para você fazer o teste e depois, se você gostasse, você faria. Então, já que era gratuito, lá fui eu. Então, eu comecei a fazer essas 2 semanas gratuitas. Quando terminou as 2 semanas gratuitas, eu decidi continuar. Eles me deram uma bolsa, mais de 50%, então eu consegui conversar com meu pai e nós fomos pagando. Só que aí tinha a questão da faculdade. Eu estava fazendo cursinho para concurso, mas eu não tinha a questão da faculdade. Quando saiu o ProUni, eu me inscrevi em 3 cursos totalmente diferentes. Me inscrevi de acordo com a nota que eu tinha e eu vi onde é que eu poderia ter a bolsa integral. Eu me inscrevi para Direito
me inscrevi para Letras Português e o terceiro curso foi tão aleatório que eu nem lembro qual foi. Mas eu me inscrevi e a partir daí entreguei nas mãos de Deus. E quando foi um belo dia, em fevereiro isso, eu recebi um e-mail do MEC falando que eu tinha ganhado uma bolsa integral para cursar Direito em uma faculdade em Águas Claras. E eu falei, bom, se é uma bolsa integral, gratuita, eu não posso recusar. Eu fui, mesmo sem saber que era isso que eu queria fazer, mesmo sem ter noção nenhuma, eu fui. E quando eu comecei a cursar a faculdade, deu tudo certo, levei a documentação, consegui a bolsa integral. Quando eu comecei a cursar a faculdade, eu percebi que era aquilo que Deus queria para a minha vida. Porque eu gostei muito e eu tive paz fazendo aquele curso, tive alegria. Então eu percebi que era o que Deus queria para mim. Então a resposta para as perguntas que vocês fizeram é essa. Quando a gente tem dúvida do propósito de Deus, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, não só em relação profissional, mas em relação emocional e em tudo que nós vamos fazer, nós temos que sentir paz. O que vem de Deus traz paz e Deus não é um Deus de confusão. Então, se eu estou fazendo algo que eu gosto, que me traz paz, que me traz alegria, por mais difícil que seja, e eu sinto paz, sinto que Deus está naquele negócio, vai dar certo. Se você está fazendo algo que você gosta, tenha paz no seu coração, coloque aquilo nas mãos de Deus. Então, meu conselho é esse, coloque nas mãos de Deus, entregue a Ele, que Ele vai te direcionar em tudo na sua vida, inclusive na escolha da sua área profissional. E hoje, já formada, eu percebo que era isso que eu tinha que fazer, mas eu nunca pensei que era, mas Deus me direcionou e falou, olha, você vai fazer isso porque é isso que eu quero para a sua vida. Então é isso que é viver entregando nosso caminho a Deus, é confiar que Ele tem o melhor para nós no tempo certo e que Ele tem um propósito em tudo. Mas é como eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, Deus não é um Deus intrometido, Ele só vai entrar onde Ele for chamado. Então quando eu chamo Ele para a minha vida, quando eu confio nele, quando eu realmente entrego o meu caminho a Ele e falo para Ele, Senhor, eu quero viver os Teus propósitos na minha vida e não quero viver só os meus. Quando a gente faz isso, o Senhor nos direciona e nos abençoa, porque Ele é um Deus que quer nos abençoar, Ele é um Deus que quer estar presente em nossa vida, desde que nós o convidemos. Continuando então aqui nas perguntas, a outra pergunta que nós temos é, qual a maior dificuldade que você teve e enfrentou até alcançar os seus sonhos? E a outra, a aprovação só é alcançada com vitórias ou existem frustrações e derrotas no percurso? Bom, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi a dificuldade financeira. Porque eu comecei a fazer o cursinho, como eu falei para vocês, aí eu fazia também a faculdade e além disso eu fazia um curso de inglês no Centro de Línguas Público que tinha na Ceilândia, o CILC. Então eu fazia o cursinho de manhã, fazia o inglês à tarde e a faculdade à noite. Só que aí o que acontece? Você estava estudando de manhã, de tarde, de noite, não tinha como eu trabalhar. E meus pais também não tinham muitas condições de estarem sempre me dando dinheiro para poder comprar livros ou comprar alguma coisa que eu precisasse. Ou se eu tivesse ficado o dia inteiro fora de casa para estudar, eles também não tinham como dar dinheiro para estar lanchando todo dia, porque tinha dificuldade financeira, né? Então, essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei, que eu acho que é uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam. Mas como é que aconteceu? Teve um dia que, nessa correria toda, estudando no cursinho, na faculdade, no inglês, eu fui a faculdade gratuita, graças a Deus que eu falei para vocês, eu dobrei os joelhos e falei, Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu não tenho como trabalhar, porque eu estudo de manhã, de tarde, de noite, não tenho horário para trabalhar. E eu preciso de alguma forma ganhar dinheiro para poder me sustentar e para poder comprar os livros que eu preciso, sem ter que ficar pedindo isso aos meus pais, que também não têm condições de estar sempre me dando. E aí eu orei e entreguei nas mãos de Deus. Mais uma vez, a oração faz a diferença. Tem uma frase que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, que é a seguinte, o que a oração não resolver, nada resolve. E isso eu levo para a minha vida em tudo, até hoje. Então eu dobrei os joelhos e orei ao Senhor e apresentei essa causa. Bom, e aí no dia seguinte uma pessoa me ligou, a irmã da minha igreja me ligou e falou assim, Sara, eu tô fazendo pão de mel para vender, você não quer vender na faculdade também, no cursinho que você está fazendo, para que eu te passo pão de mel, você fica com uma parte e fica com a outra. Falei, bom, é uma opção, já é uma forma de ganhar dinheiro. E aí comecei a vender pão de mel, no cursinho e na faculdade à noite. E aí depois de um tempo vendendo pão de mel, o próprio pessoal da faculdade falou, Sara, traz alguma coisa de sal pra gente, né, não só de doce. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, pedi pra levar uma coisa de sal, o que a gente faz? Ela deu ideia da gente fazer empada, minis empadas de frango. E lá eu comecei então a vender pão de mel e empada na faculdade. Depois comecei a levar suco, salgado, enfim. Eu saía de casa de manhã pro cursinho e também à noite na faculdade, com sacola enorme, cheia de coisa, de salgado, de pão de mel, e ainda com um livro enorme do lado, que o livro da faculdade de Direito é bem grosso, todos os dias, isso durante um ano. Mas foi dessa forma que eu consegui me manter na faculdade e comprando meus livros, né, porque eu não pagava mensalidade, mas comprando os livros, pagando meus lanches. E nesse período, eu quero dizer algo para vocês que aconteceu comigo,
que foi algo que eu aprendi muito valioso com Deus, que também pode ajudar você também na sua vida. A nossa vida, nós passamos dificuldades. Foi difícil para mim ter que, sair essa correria toda, vender tanta coisa na faculdade. E eu lembro que Deus colocou no meu caminho 2 pessoas. E eu digo que foi Deus porque foram 2 pessoas que me ajudaram demais nesse primeiro ano de faculdade, de cursinho. A primeira pessoa se chama Raquel. Não sei se um dia ela vê esse vídeo, se ela vê. Eu converso com ela ainda, mas quero agradecer de novo para ela aqui, pessoal, nesse vídeo. Ela me ajudou muito porque no cursinho, ela do nada, numa sala que tinha 100 pessoas, chegou em mim e falou assim: Sara, vamos estudar comigo à tarde lá no cursinho, no dia que você não faz inglês, a gente estuda à tarde, juntas. Eu falei: ótimo, vamos. Só que como eu ia pro cursinho de manhã e depois já ia direto estudar com ela, nem sempre eu tinha dinheiro para lanchar, eu só tinha dinheiro do almoço ou levava almoço de casa. E Deus usou ela na minha vida tanto para me ajudar, ela me buscava na minha casa, me deixava na minha casa e muitas vezes ela pagou o lanche para mim. Então Deus colocou ela na minha vida para me ajudar, sabe? Deus cuida de detalhes, Deus é um Deus de detalhes e Ele usou ela para me abençoar e para cuidar de mim, porque é isso que Deus faz. Ele cuida da gente em tudo que a gente precisa. E a outra pessoa é que fazia faculdade comigo à noite, que é a Carla. Porque, como eu falei pra vocês, eu vendia coisa na faculdade, né? Eu vendia empada, vendia pão de mel e tal. E às vezes eu ficava com vergonha de anunciar que eu estava vendendo alguma coisa, porque a sala tinha mais de 100 alunos. E a Carla era mais desinibida. Então, quando a gente chegava na faculdade, ela saía gritando nos corredores e na sala: gente, hoje tem pão de mel, hoje tem isso e tal. E isso me ajudou demais, porque através da ajuda dela, eu vendia tudo que eu tinha levado, porque ela anunciava nos corredores, em todos os lugares. O pessoal vinha comprar comigo. Então, ela também foi uma bênção que Deus colocou na minha vida. Inclusive, também ela é cristã. Então, Deus coloca no seu caminho pessoas para te ajudar. Deus faz isso, porque Ele é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. E isso parece pequeno, mas foi algo que fez muita diferença para mim naquele primeiro ano de estudos. Bom, e a outra pergunta foi também se nossa vida tem, na trajetória a gente tem derrotas ou tem provações. Na verdade, eu fiquei estudando durante esse 1 ano, fiquei 1 ano no cursinho, aí terminou o cursinho e eu continuava estudando. E durante o tempo que eu ficava estudando, até eu passar no concurso de fato, foram 3 anos. Então, durante o tempo que eu fiquei estudando, eu tive várias decepções. Em vários concursos que eu fiz, posso dizer que 90% deles, eu não passava por conta de uma questão, 0,5, 0,3, uma coisa pequena, e eu ficava pensando: meu Deus, toda vez uma questão eu não passava. Todos os concursos que eu fiz praticamente foram assim, e é muito frustrante você estar ali sempre estudando, e é cansativo, e não ver a aprovação chegar, porque acontece. Dias de luta, dias de glória. Tem dias de luta, tem dias de dificuldade, tem dias que você não vai conseguir, vai ser frustrante, mas o importante é persistir e não desistir. Aí, mais perguntas aqui que nós temos quais foram seus maiores incentivadores? Como conciliar a igreja, faculdade, estágio, família, tudo junto. Vamos lá. Quando eu terminei esse primeiro ano de faculdade, de cursinho e de tudo, e aí terminou meu cursinho, aí no ano seguinte, quando foi em 2012, eu comecei a fazer um cursinho, eu comecei a fazer um estágio voluntário no tribunal, no Fórum de Ceilândia. Esse estágio não era remunerado, era voluntário, mas eu precisava fazer essa faculdade. Então eu comecei a fazer esse estágio, fiquei lá quase 1 ano. E lá eu conheci muitas pessoas que foram uma bênção para mim, né, naquele lugar. Fiquei ali durante um tempo e até teve um dia que eu cheguei no estágio um pouco agoniada, porque tinha saído o edital do concurso do tribunal, do JDFT, que foi o que eu fiz, que foi o concurso seria em 2013, o edital saiu em 2012. E aí saiu o edital e eu queria fazer um cursinho para o concurso do tribunal, porque tem matérias específicas e tal. Eu tinha feito um cursinho antes, mas esse era específico, então eu queria fazer, mas de novo bateu a porta a dificuldade financeira, porque eu não tinha condições de pagar, não estava trabalhando, né? Não era a mesma coisa, então não tinha como eu pagar aquele cursinho. E aí eu queria fazer e não tinha como. E aí teve um dia que eu cheguei nesse estágio que eu fazia voluntário, muito agoniada, muito triste, né? Pensando: nossa, tinha que fazer alguma coisa. E eu tava querendo sair para trabalhar, para conseguir pagar o cursinho. E aí um dos meus coordenadores chegou e falou: nossa, você tá meio triste, meio agoniada hoje, o que aconteceu e tal. E eu contei pra ele, né, da agonia, que eu queria atrás de um emprego e tal. Ele ficou calado, saiu, foi até outra sala, conversou com alguns colegas do tribunal, e eles se juntaram e pagaram pra mim o cursinho pro concurso do tribunal. Isso foi providência de Deus mais uma vez. Ele e mais 2 pessoas foram até mim e me deram dinheiro, e eu consegui lá na época no Gran Cursos, me inscrevi e comecei a fazer o cursinho pro tribunal.
mais uma vez é uma prova de que Deus é um Deus de providência, é um Deus de milagre, é um Deus que usa pessoas para nos abençoar. E foi isso que aconteceu. Comecei a fazer o cursinho pelo tribunal, isso no final de 2012, o concurso seria em março de 2013. Bom, aí aqui eu vou responder a outra pergunta de como conciliar, né? Muitas coisas na nossa vida. Eu sempre trabalhei na igreja, como eu falei para vocês, eu sempre tive cargos na igreja, desde os 12 anos de idade eu trabalhava na igreja como regente, ou em cargos de liderança, secretária da escola dominical, estava sempre ajudando nos eventos, ajudando meus pais, então eu sempre trabalhei na igreja, sempre gostei de trabalhar como faço até hoje, graças a Deus. Então era cansativo e corrido realmente para conseguir conciliar tudo. Mas aqui eu quero contar uma experiência para vocês muito marcante que me aconteceu também nessa época. Porque eu estava estudando para o concurso do tribunal, que foi o concurso que eu passei. Fiz todo um cronograma de estudos, estudando. E nessa época eu também tinha um grupo de pregação para crianças. Eu e mais alguns amigos, a gente pregava para crianças nas igrejas, através de peças e tal. E nós estávamos pregando bastante. E eu lembro que eu fui estudando e quando foi o concurso ia ser em março. Quando foi no mês de março, no mês do concurso mesmo, eu tive vários convites para pregar, vários mesmo. Eu lembro que a prova era no dia 20 e pouco, no final do mês, e nesse período eu tive vários convites para pregar, muitos mesmo. E eu não recusei nenhum deles. Eu nunca recusei nada na obra de Deus. Eu, às vezes, tinha dificuldade quando eu fazia faculdade à noite, por exemplo, não podia estar na igreja durante a semana, mas no final de semana eu estava na igreja, não perdia escola dominical, não perdia ensaio, não perdia culto. Então, sempre que eu podia, eu estava na casa de Deus. E tudo que eu podia fazer, eu fazia, eu não recusava. E isso que é importante. Tem muita gente que hoje em dia prioriza muito a sua vida pessoal e esquece da casa de Deus. Mas a nossa prioridade tem que ser Deus, tem que ser estar na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Porque é como fala lá em Mateus, buscar primeiro de Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele tem que ser prioridade. E eu lembro que no mês da prova, foi o mês que eu mais preguei. Acho que eu preguei em 10 igrejas diferentes antes da prova. E eu tive que conciliar tudo isso. O que eu fazia? Teve um dia que eu cheguei, inclusive, eu tinha um cronograma de estudo certinho, tal hora, tal matéria. E teve um dia que eu estava com um cronograma certinho e a irmã me ligou e falou: Sara, pelo amor de Deus, a pregadora cancelou comigo, vem pregar aqui na igreja. Isso era um sábado. E eu tinha uma matéria para estudar sábado à noite. Falei, eu vou sim. E nós pregamos. Quando eu cheguei, eu já estava tão cansada que eu não conseguia mais estudar. E eu lembro que eu ajoelhei e falei assim: Senhor, eu não vou ter forças para estudar hoje à noite, que eu estou cansada. Mas eu preciso estudar amanhã de manhã, domingo, antes de ir para a escola dominical. Porque eu tinha que estar lá também, porque eu era secretária da escola dominical. Então eu preciso acordar amanhã às 5 horas da manhã para estudar, para quando for 8 horas eu ir para a igreja, para a escola dominical. Mas eu não vou conseguir acordar com o despertador, porque eu estou cansada. Então eu quero que o Senhor me acorde. E eu orei e fui dormir. Quando foi 5 horas em ponto, sem despertador nem nada, eu acordei. Puf! Acordei numa disposição, levantei e fui estudar até 8 horas da manhã, para poder compensar o dia anterior. Então Deus cuida de cada detalhe, em todas as coisas da sua vida. Quando a gente coloca Ele na nossa vida, quando a gente chama Ele para a nossa vida, Ele faz e Ele age. E foi assim que Ele foi fazendo. Então, como conciliar? Sempre prioriza Deus. Não é que seja uma barganha. Eu vou fazer algo para Deus para me dar algo em troca. Não. Mas é porque Deus tem que ser a nossa prioridade. Ele é o sentido da nossa vida, da nossa existência. Então Ele tem que ser a nossa prioridade em tudo que nós vamos fazer. Na vida tudo tem um tempo. Eu tenho tempo de estudar, eu tenho tempo de correr atrás. Mas o Senhor tem que estar em tudo isso com a gente. Em cada detalhe, em cada momento, Ele tem que estar conosco. E outra vitória também que o Senhor me deu é que, antes de fazer o concurso do tribunal, em março, quando foi em dezembro, eu fui chamada para fazer um estágio remunerado também no Tribunal de Justiça, no TJDFT. Tinha feito o processo seletivo e consegui entrar nesse estágio remunerado, já tinha um dinheiro, já era bom, já conseguia, né, fazer alguma coisa. Mas foi bem na época que eu estava estudando para a prova. Comecei o estágio em dezembro, no tribunal, dezembro de 2012. E aí, em março de 2013 era a prova, então eu tinha uma questão de 3 meses para estudar. Deus é tão bom que o lugar que eu fui colocar para fazer o estágio, Ele também colocou uma pessoa que me abençoou muito, que foi o Deus Ani, que ele era o diretor daquele lugar. Comecei a trabalhar e com pouco tempo ele falou: Sara, já que você vai fazer o concurso do tribunal em março, eu só podia tirar férias depois de 1 ano, né? Que estivesse no estágio, eram 2 anos de estágio. Então eu tinha 1 ano para tirar férias. Eu só tinha 3 meses, então não tinha como eu tirar férias. Ele falou: olha, já que você está estudando, eu vou te dar férias para você estudar em março. Então em março você não trabalha. E depois, quando você completar 1 ano, você tira suas férias, mas fica trabalhando. O que também foi uma bênção para mim. Ele me conhecia há pouco tempo, mas me abençoou com essa oportunidade.
Então é isso que Deus faz, Ele coloca no seu caminho pessoas para te ajudar, desde que você o convide para estar na sua vida, para estar na sua trajetória, para estar nos seus sonhos, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Bom, continuando aqui as perguntas então, senão não vai dar tempo, muita pergunta aí para responder. Qual foi a experiência mais marcante com Deus até alcançar a sua aprovação? Bom, fiz o concurso da prova, então a prova foi em março de 2013, e no dia da prova aconteceu algo muito interessante, que foi uma experiência muito marcante para mim, que eu vou compartilhar com vocês agora. A prova foi no domingo, né? Geralmente o concurso no domingo, e eu estudei bastante e tal, me preparei. Cheguei na prova, a prova era 4h30 de prova, como geralmente a prova que foi a banca foi o CESP, geralmente é 4h30. Me preparei, cheguei na prova, fiz a prova toda em 2 horas só, respondi tudo, fiz a redação também, tudo certinho, só que, ou seja, tinha 2 horas, mais de 2 horas para poder passar a limpo ainda, né? Só que na hora de passar a redação a limpo, eu comecei a tremer demais, tremia muito, muito, muito mesmo, não conseguia escrever. E eu tinha tempo ainda, mas não conseguia escrever. E eu falei, não é possível que eu vou chegar aqui agora e morrer na praia, não vou conseguir passar a redação a limpo. E fui começando a dar aquela ansiedade, aquele desespero. Eu falei, não, vou me acalmar, vou no banheiro e vou orar. Aí eu pedi para a fiscal me acompanhar, fui até o banheiro, cheguei no banheiro, eu só fui para chorar e para orar, porque eu nem queria usar o banheiro. Chorei, orei, falei, Senhor, me ajuda, eu preciso escrever a redação, eu tenho que passar a limpo, senão eu vou aqui estudando, não adianta nada chegar aqui e não conseguir passar a limpo, e chorei bastante. Me acalmei, parei de tremer. Quando eu tava voltando para a sala, o fiscal acompanha a gente, né? Aí o fiscal me acompanhou e olhou para mim e falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou crente, graças a Deus. Aí ele falou assim, eu tô vendo nos seus olhos que você é crente. Então naquele momento, para mim, eu senti como confirmação de Deus, de que Deus estava comigo e que ia dar certo. E a partir dali eu consegui me acalmar, voltei para a sala, consegui escrever a redação, passei tudo a limpo, esperei da hora de prova, da hora final da prova, entreguei e fui para casa. E de fato, aquela prova foi a prova que veio a minha aprovação no Tribunal de Justiça. Então, Deus cuida da gente, sabe? Deus está conosco, Ele é maravilhoso. E em toda a minha trajetória Ele esteve comigo, nos mínimos detalhes. Ele colocou no meu caminho pessoas para me ajudar. Então, essa para mim foi uma experiência muito marcante, né? No dia da prova. As outras perguntas que tem aqui. Para alcançar seus objetivos, você teve que fazer muitas renúncias. Você se arrepende de algo que fez ou não relacionado aos estudos? E o que fazer quando se sentir totalmente incapacitada? Bom, gente, é claro que tudo na vida que nós vamos fazer tem muitas renúncias. Nós temos que fazer muitas renúncias. Muitas vezes eu estudei bastante. Então, muitas vezes, antes de, num sábado, por exemplo, que era o dia, às vezes, de encontrar com os amigos, de estar em algum lugar, eu ficava o dia inteiro estudando em casa, quando não tinha alguma coisa na igreja. E quando tinha alguma coisa na igreja, eu estava na igreja. Então, muitas vezes, durante a semana, vamos sair para algum lugar, os amigos estavam, não saía, eu ficava ali sempre estudando. É difícil você ficar só estudando, é cansativo mesmo. Mas eu tenho muitas renúncias. Só que é aquela coisa, como eu falei para vocês, tudo tem seu tempo. Então, tem a hora de plantar para colher, tem a hora de renunciar para colher. Então, vale a pena. Eu nunca também me arrependi de nada em relação aos meus estudos. Eu acho que estudar é algo que muda realmente nossas vidas, é isso que faz diferença nas nossas vidas, é isso que dá oportunidade para nós. Então, estudem, corram atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, não desistam, porque a hora vem, a bênção chega na hora certa. Deus é fiel para cumprir, para abençoar, e Ele tem prazer em nos abençoar. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu ter o sonho de ter uma faculdade, ter o sonho de ser concursado, se eu não fizer a minha parte, se eu não estudar. Eu tenho que fazer a minha parte também. Porque senão Deus vai ser um Deus injusto. Eu tenho que fazer a minha parte assim como o ímpio faz. Deus me abençoa assim como abençoa o ímpio. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Então faça a sua parte, estude, corra atrás, que vai dar certo. Então, continuando aqui nas perguntas. O que fazer quando se sentir totalmente incapacitado? Bom, de fato, quando a gente está, não só em relação aos estudos, mas em muitos momentos da nossa vida, nós sentimos muitas vezes assim, incapacitado, que não vai dar certo. A gente se cansa, a gente se frustra. Agora estamos num tempo de pandemia que as coisas estão mais difíceis, né? Os concursos estão suspensos, muitas coisas estão com mais dificuldade mesmo, porque está tudo muito diferente, tudo muito novo em relação à pandemia. Mas é aquela coisa, como eu falei para vocês, o que oração não resolver, nada resolve. Então, quando vier a ansiedade, quando vier a insegurança, quando vier a frustração,
é quando a palavra de Deus fala: lança sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando se sentir assim, dobra os joelhos, converse com o Senhor, peça a Deus misericórdia, peça a Ele para que te ajude, para que te dê forças, e Ele vai te dar forças. E continue. Tenha perseverança, tenha fé, tenha disciplina, que vai dar certo. Não pode desistir. Peça a Deus forças e continue, que vai dar certo. Tá, a próxima pergunta que nós temos aqui é: qual palavra resume sua trajetória? Eu diria que é fé, não é só uma, eu diria duas: fé e gratidão. Porque a gente tem que confiar em Deus e também tem que fazer a nossa parte, mostrar vocês. E com certeza de gratidão, porque Deus cuidou de cada detalhe e tudo foi se encaixando, né? Por exemplo, quando eu fiz o concurso em 2013, eu estava fazendo estágio remunerado no tribunal, e eram 2 anos. Então eu fiquei 2 anos no estágio, em 2013, eu fiz o concurso, mas não fui chamada logo. E aí eu fiquei esperando e confiando em Deus, né, que ia ser chamada. O concurso vencia no meio do ano de 2015, eu fiz ele em 2013. E aí continuei fazendo estágio. Quando foi no final de 2014, dezembro de 2014, terminou o prazo do meu estágio. Então eu saí do estágio e fiquei sem emprego de novo e esperando ser chamada no concurso. E bem nessa época eu estava noiva do meu esposo, do Moisés, preparando o casamento, e aí de repente, fiquei sem emprego. E agora como que eu vou continuar, né? Como que eu vou fazer para pagar o casamento, para casar sem emprego e tal. E isso foi em dezembro de 2014. E eu continuei preparando as coisas para o casamento. Eu lembro que um dia em janeiro, eu fui com minha mãe ver alguma coisa para o casamento. Ela ficou falando: Sara, você vai fazer como isso? Você não tem nem emprego para pagar. Eu falei: não, mãe, vamos lá olhar que vai dar certo, Deus vai abençoar. E fui olhar e tudo, e fechei o contrato sem nem ter emprego, né? E quando eu cheguei em casa, estava lá a nomeação, me chamando para tomar posse no concurso do tribunal, em janeiro de 2015, para o concurso que venceria em julho de 2015. Então, aí chegou, enfim, o dia da vitória. Isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro de 2015, eu tomei posse no tribunal e estou lá até hoje, para a glória de Deus. Então, a palavra que resume é isso, as palavras, né? Fé e gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Um conselho para quem estuda para concursos: como não se desesperar. A ansiedade, infelizmente, ela vem sempre, né? Para quem está estudando, não só para concurso, mas para vestibular, para outra coisa. Sempre tem ansiedade, mas o meu conselho é: persevere e tenha disciplina. Inclusive, a próxima pergunta é essa: 3 coisas que não podem faltar na vida de um estudante cristão. Disciplina. Tenha disciplina nos seus estudos, no seu horário de estudo, naquilo que você tenha constância nos estudos. Perseverança, não desista, porque às vezes vai ser cansativo, você vai ficar desanimado, mas persevere que a sua hora vai chegar. E tenha fé. Fé em um Deus que cuida de você, em um Deus que tem um tempo determinado para tudo. Muitas coisas na minha vida não aconteceram na hora que eu queria, da forma que eu queria, porque não era aquilo que Deus queria para mim. Então, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, nós temos que confiar que mesmo nas frustrações, Deus também tem um propósito de nos fazer crescer, de nos fazer melhorar, de nos fazer ir além para conseguir aquilo que nós queremos. Então, tenha fé, tenha disciplina, tenha perseverança, continue que vai dar certo. E a outra pergunta, a última de hoje, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, não consegui responder todas, mas eu acredito que eu consegui, de forma geral, pegar todas. Como a vida cristã pode influenciar na vida profissional? Eu acho que antes de ser qualquer coisa, antes de ser advogado, antes de ser policial, antes de ser empresário, antes de ser qualquer coisa na vida, nós somos cristãos. Nós somos primeiramente cristãos antes de ser qualquer outra coisa. Então, nós como cristãos, em tudo que nós vamos fazer, temos que agir como cristãos, temos que ter Deus na nossa vida. Sempre coloque Deus em tudo que você for fazer, onde você estiver. Seja luz, seja sal da terra, faça a diferença. Dê testemunho de servo de Deus, de filho de Deus, porque a nossa vida ela é como um todo. Nós somos cristãos, nós somos profissionais, nós somos esposas, somos maridos, somos filhos. Então, nossa vida por completo tem que ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, a vida cristã, ela influencia nesse sentido, porque ela influencia em tudo na nossa vida, e não só na área profissional. Então, que você seja luz, seja sal da terra, onde você for, e que as pessoas vejam que você tem algo diferente, que você tem um brilho diferente, que você serve a um Deus maravilhoso, e para que elas vejam em você esse amor, essa luz, e também tenham o desejo de ter esse Deus na vida delas. Então, pessoal, é isso. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, foram muitas, mas acredito que consegui esclarecer alguns pontos.
Eu espero que essa pequena parte do meu testemunho que eu contei para vocês, que não foi todos, venha abençoar e venha edificar a sua vida. Que você persevere nos seus estudos, persevere nos seus sonhos, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Como eu falei no início do programa, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Que em tudo na sua vida o Senhor, Deus, seja a sua prioridade, que Ele te abençoe nos seus projetos. E, antes de finalizar, não posso deixar de pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho para receber notificações, dá o seu like e compartilha para mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe!